Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu espero que a música de fundo dê o tom daquilo que nós esperamos, com certeza no que será uma longa caminhada em um dos maiores livros de toda a palavra de Deus. Antes de mais nada, queridos, eu gostaria que nós orássemos e pedíssemos ao Senhor a sua bênção sobre tudo aquilo que vamos realizar hoje. Deus querido, obrigado por estarmos aqui. Apesar dos obstáculos que se apresentaram, pela tua misericórdia podemos chegar para ouvir a tua palavra mais uma vez. Continua, Deus, instruindo nossos corações, iluminando pelo teu Espírito Santo, que nesta manhã em nossa EBD estudamos, para que ele possa abrir o nosso coração e a nossa mente, e nosso coração possa arder diante da exposição da tua palavra. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, os cristãos, nós olhamos para trás, para 2000 anos atrás, para a morte e ressurreição de Jesus como a nossa única base e esperança de salvação. Os santos e profetas do Antigo Testamento tinham a mesma base e esperança em Jesus, porém eles simplesmente olhavam para o seu futuro, o futuro deles, e identificavam Jesus como o Messias, uma vez que, obviamente, ele não tinha vindo ainda. E dentre esses profetas, Isaías é o que nós podemos reconhecer como aquele que é o profeta mais messiânico de todos que estão no Antigo Testamento. Ele expõe a podridão dos seus dias, ele condena e coloca para o povo a necessidade de arrependimento do pecado dos seus dias, mas ele também aponta para a redenção que vem do alto, como a única esperança para o povo de Deus, particularmente para o povo de Judá, o reino do sul, a quem ele profetizou. Hoje, como os irmãos sabem, nós precisamos ter uma introdução para entendermos como será a nossa caminhada nos próximos meses. E aí eu peço aquela sua costumeira paciência para você acompanhar, tem o seu boletim, espero que você esteja com ele, caneta na mão, alguns já estão com livro universitário aí, caderno universitário, para você acompanhar as informações que nós vamos dar, você entender o que está acontecendo e por que Isaías traz aí a sua palavra, a sua pregação, a sua profecia. Muito bem. O livro do profeta Isaías, irmãos, ele é chamado como o Monte Everest da profecia hebraica. Os autores do Novo Testamento mencionam passagens de Isaías mais de 75 vezes, um número maior do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. E mencionam pelo nome o próprio profeta Isaías mais de 20 vezes, como, por exemplo, você encontra em Romanos 9, 29 e tantas vezes também no Evangelho de Mateus. Nos próprios evangelhos, nós lemos que Jesus inicia o seu ministério em Nazaré lendo o texto de Isaías, capítulo 61. Isso você pode conferir em Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 19. Algo curioso, irmãos, é que a divisão natural deste livro tem a primeira parte com 39 capítulos e a segunda parte com 27 capítulos, o que nos lembra, é claro, a própria divisão da Bíblia, onde tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. É apenas uma curiosidade sobre este livro. E nessa primeira parte, meus irmãos, dos 39 primeiros capítulos, onde nós ficaremos por muitos meses, o tema predominante é juízo e condenação. Começando com a nação do sul, Judá, depois passando para as nações vizinhas, então para o mundo inteiro. Esse é o principal tema, principal tom que Isaías vai trazer no seu livro. Por 39 capítulos, nós veremos esta ênfase na denúncia dos pecados de idolatria, de imoralidade, de injustiça social, que provocaram a ira de Deus. Ainda que nós vamos ter aí, mesmo nesses 39 capítulos iniciais, pequenos vislumbres de um tempo futuro, quando Deus irá restaurar tudo, trazendo seus propósitos eternos à conclusão através da pessoa do Messias prometido. Depois, na segunda parte, nos 27 capítulos finais, a ênfase muda. Compaixão e favor imerecido, uma combinação que nós podemos sintetizar na palavra graça, simplesmente, estabelecem um outro tom, enquanto o Messias é vez após vez prometido como aquele que irá de fato estabelecer um tempo de conforto, de redenção e de restauração.
O livro de Isaías foi escrito aproximadamente entre 740 a 680 a.C., ou seja, a data vai regredindo até o ano 1, né, no nascimento de Jesus, é claro. E ele durou, o ministério deste profeta, como você encontra no versículo 1 do capítulo 1, nos reinados dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, todos reis de Judá. Pouco depois do começo do ministério de Isaías, o reino do norte, Israel, cairia cativo do Império Assírio. Isso aconteceu em 722 a.C., ou seja, há 18 anos aproximadamente depois que Isaías começa o ministério para o Reino do Sul. Isso acontece, meus irmãos, porque o Império Assírio começava a atacar o oeste do seu território, ou seja, para o lado de Israel, uma vez que ele já havia conquistado tudo que poderia chegar do lado leste da onde ele estava. E no seu caminho para o lado oeste estava Israel, ao norte, e Judá ao sul. Osés e Miqueias, nos dias da sua profecias, haviam avisado a Israel sobre a ameaça assíria, até que finalmente ela se concretizou. Os assírios jamais conseguiriam conquistar Judá, porque vez após vez Deus trouxe livramento. Mas isso não os colocava em segurança. Isaías alerta Judá sobre um outro perigo, sobre um outro julgamento, não nas mãos dos assírios, mas do próximo império, dos babilônios. E um detalhe importante, irmãos, os babilônios ainda nem haviam subido ao poder no cenário mundial. Ou seja, Isaías está, como profeta, olhando para um futuro distante, que aconteceria apenas em 586, e avisando o povo: se arrependam, mudem seus caminhos, caso contrário, o Senhor virá contra vocês trazendo um povo poderoso. Isaías é identificado como filho de Amós, e eu achei interessante apontar que esse não é o profeta Amós. Amós, o pai de Isaías, se escreve com Z, e Amós, o profeta, se escreve com S. Contudo, eles eram contemporâneos. Isaías era de uma família importante e, por isso, ele tinha acesso à corte. Interessante, irmãos, que isso não comprometia a sua mensagem. Mesmo tendo acesso, digamos assim, à realeza, ele não se deixava corromper pela corrupção daqueles reis e de tantas pessoas do povo. Muito pelo contrário, ele trazia uma mensagem de maneira apaixonada, sincera, sem comprometimento. A sua esposa o acompanhava em seu ministério profético e eles tiveram 2 filhos. E como é comum na vida dos profetas, a família dele acaba se transformando em parte da sua mensagem. Seus filhos tinham os seguintes nomes: Sear-Jazub, que significa um remanescente voltará, e o outro tinha um nome bem comprido, que se pronuncia Maher-Shalal-Hashbaz, que significa rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem. Deus ordenara a Isaías que colocasse este nome como uma forma de trazer a mensagem que ele iria entregar ao povo. O Talmud, que é obviamente fora das Escrituras, registra que Isaías foi morto pelo maligno rei Manassés, filho de Ezequias, o último rei no tempo de quem Isaías havia profetizado. Manassés foi um dos piores reis que Judá teve, um dos responsáveis, inclusive, pelo cativeiro, e ele foi aquele que, de segundo a tradição, martirizou o profeta Isaías. A autoria do livro de Isaías tem sido bastante atacada. Alguns, inclusive, defendem a ideia de mais de um Isaías como autores deste livro. Até mesmo alguns bem longe da data da vida do Isaías. E por que eles fazem isso, irmãos? Um dos motivos é para comprometer e desacreditar as profecias que os liberais e os ateus tanto odeiam. Como nós bem sabemos, Isaías profetizando 700 e tantos anos antes de Cristo, e essas profecias se cumprindo em Jesus, como nós vimos inclusive no nosso EBD, é algo que com certeza os liberais e ateus não se agradam. Mas, na verdade, não há como você fugir dos fatos. Isaías profetiza, por exemplo, citando o nome de Ciro, 150 anos antes dele aparecer no cenário mundial. Nós vamos passar por essa passagem, eventualmente, e ele vai chamar de Ciro o meu pastor, Deus falando, e aí Ciro sequer havia nascido ainda. Mas a incredulidade, meus irmãos, dos críticos, tem nenhum efeito, porque Isaías tem a sua autoria e a sua autoridade, a sua unidade sustentada em livros como Eclesiásticos, pela Septuaginta, pelo próprio Talmud e pelas descobertas arqueológicas. Eu pude ver, pela graça de Deus, com esses olhos que a terra há de comer,
o manuscrito do Mar Morto em um só volume, todo o livro de Isaías em um só rolo, no Museu do Livro em Jerusalém. Então, apesar das críticas, Isaías se mantém como uma unidade e um livro inspirado e um livro confiável. Algo que muitas vezes dificulta, irmãos, o entendimento do livro de Isaías é uma parte que eu quero pedir que você preste muita atenção. É o recurso literário que nós chamamos de resumo profético ou de hiato profético. Por exemplo, para você entender, quando Jesus lê a respeito de Isaías capítulo 61, lá em Nazaré, é o que nós mencionamos agora há pouco, quando ele está na sinagoga, ele recebe o livro do profeta Isaías, ele começa a ler. E aí ele começa a ler o texto tal, e no versículo 2, ele para, onde diz, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Mas o texto continua, Isaías não parou aí. O texto continua dizendo, e o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque nos dias em que Jesus veio, ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso faz quanto tempo, irmãos? 2000 anos. E o dia da vingança do nosso Deus, apesar que Isaías escreveu tudo junto, ainda não chegou. É isso que nós chamamos de resumo profético ou de hiato profético. No mesmo texto, Isaías profetizava algo que iria acontecer num tempo, e no mesmo texto tinha um espaço e o resto iria se concretizar em outro tempo. Entre a vinda do Cordeiro, o retorno do leão, já se passaram 2000 anos, mas Isaías 61 continua sendo algo que vai se cumprir. Nós vamos ver outros exemplos deste recurso literário, inclusive Isaías tratando tanto da restauração depois do exílio, como da restauração final do povo de Deus, do povo de Israel, durante a vinda do Messias, durante a vinda do Senhor Jesus no final dos tempos. A palavra-chave de Isaías, que nós vamos explorar bastante durante a nossa caminhada, é a palavra salvação. Ainda que contenha bastante sobre aviso, juízo e condenação, o objetivo é destacar como Deus vai trazer salvação para o seu povo. Salvação está, inclusive, no nome do próprio profeta. Isaías significa Yahweh salva, ou Jeová salva, se você preferir aportuguesar. De fato, a salvação, mencionada 26 vezes, será providenciada por Deus diante da teimosa rebeldia do povo que se nega a se arrepender e mudar os seus caminhos. Diante disso, o cativeiro e os planos futuros de Deus são colocados como meios de purificação para que o remanescente pudesse servir ao Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, Deus vai usar do recurso que nós já sabemos que Ele usa conosco, seus filhos. Ele traz disciplina, não porque Ele nos odeia, não porque Ele quer o nosso mal, não porque Ele está se vingando, mas Ele traz disciplina para nos restaurar, para nos levar ao arrependimento e para que nós possamos mudar o nosso caminho. É a mesma coisa, Ele vai fazer vez após vez aqui com o seu povo. Quanto à mensagem, Isaías fornece informações sobre a vinda do Messias, o que para nós obviamente já aconteceu, mas também traz informações sobre a sua segunda vinda. Lembra? Hiato profético. Ele vai falar de questões, digamos, do servo sofredor, como Jesus veio há 2000 anos, mas vai falar questões também sobre o Messias vencedor, que será como ele virá quando voltar nas nuvens do céu, como a palavra de Deus nos fala. Isaías fala do futuro dia do Senhor e o tempo que se seguirá depois dele. Isaías detalha vários aspectos do futuro de Israel no reino milenar, na terra que não são encontrados, inclusive, em nenhum outro lugar nas Escrituras, apenas em Isaías. Esses detalhes, irmãos, incluem mudanças na natureza, mudanças no mundo animal, o status de Jerusalém entre as nações, a liderança do servo sofredor, isto é, do Senhor Jesus. Tudo isso nós encontramos neste vasto livro do profeta Isaías. Bem, no meio de tudo isso, qual é a missão em termos de mensagem que nós vamos perseguir durante esses meses que vamos ficar neste livro? Muito bem, o resumo do que veremos nos próximos meses é o seguinte: este é o tema do livro de Isaías para nós guardarmos domingo após domingo. Vamos lá? Vamos juntos, irmãos, repetir? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. É isso que Isaías prega, isso que ele ensina, e é isso que a palavra de Deus nos promete, irmãos, que o Senhor irá cumprir também para nós, como disse prometido para Judá naqueles dias. Judá, meus irmãos, então, serve de uma maquete
para a iniquidade de toda a humanidade. Serve como se fosse um modelo para a iniquidade de toda a humanidade. Da mesma forma que o Senhor não tolera o pecado no meio do seu povo, Ele o faz com todo o resto da humanidade. Da mesma forma como Ele age punindo o pecado do seu povo, Ele faz e fará com toda a humanidade, sempre buscando que ela venha ao arrependimento. E tanto para o seu povo quanto para o resto dos homens, o Messias vem para trazer um reino de justiça para os que se arrependerem. Por outro lado, um juízo para aqueles que insistirem em sua rebeldia. Esse não é o Messias que o mundo moderno de hoje gostaria de receber. Eles querem um Jesus que mais parece um Papai Noel. Mas, na verdade, meus irmãos, nós olhando para a palavra de Deus, por exemplo, para Apocalipse, nós vemos que o Senhor trará juízo sobre a terra para aqueles que não se dobrarem diante daquilo que Ele vem trazer como sua vontade para a humanidade. Bem, hoje, depois dessa breve introdução, começaremos pelo capítulo 1 de Isaías, um texto que, podemos dizer, já começa a toda velocidade, começa com toda intensidade, com cores fortes e explícita confrontação, mas também com vislumbres da graça e da misericórdia de Deus. Quero convidar você a lermos então, irmãos, Isaías capítulo 1, todos a uma só voz, para vermos o texto que vamos examinar na palavra de Deus hoje. Já abriu a sua Bíblia? Já está a postos? Amém? Ok. Dá uma olhada para o lado, ver se algum irmão está perdido. Continua no Antigo Testamento, primeiro dos profetas. Ok? Vamos lá, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergonhas e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros, diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor.
Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes, cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como o terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Como podemos notar, meus irmãos, o nosso texto, Isaías não está para brincadeira. Desde o começo, já no capítulo 1, ele vai direto ao assunto. E a pauta começa com o estado espiritual deplorável de Judá e de Jerusalém e a urgente necessidade de arrependimento. Como eu disse, estar em uma posição privilegiada na aristocracia, perto da realeza, não contaminou ao profeta Isaías. Ele continuou com a sua palavra firme, mesmo inclusive correndo o risco talvez de perder o seu status social. A pauta que ele traz continua apontando que o fim virá se continuarem nessa direção. E será muito pior do que os castigos que eles agora estavam já experimentando naquele momento. Porque tal como nós vimos, irmãos, inclusive na exposição de Ageu, apesar de não ser com um cativeiro, o povo estava experimentando de disciplinas, inclusive depois do cativeiro, que é o caso de Ageu, porque eles continuavam desobedecendo o Senhor. Irmãos, as regras eram simples. Você obedecia e você experimentava as bênçãos da lei. Você desobedecia e as bênçãos da lei simplesmente cessavam em cima do povo de Deus. Precisa de mais alguma coisa? Não. Obediência traz bênção, não segundo o meu padrão, mas aquilo que Deus deseja fazer. E desobediência traz disciplina. Mas o Senhor, meus irmãos, acrescenta que o que Ele deseja, na verdade, é que seu povo se volte para o seu Deus e seja restaurado. E nós vamos sintetizar isso, irmãos, e a nossa grande ideia que eu gostaria de passar para vocês hoje em uma só frase. Diante do pecado, Deus responde com firmeza e graça para nos restaurar. Essa é a grande ideia do capítulo 1. Diante do pecado, Deus responde com firmeza e graça para nos restaurar. A nossa caminhada neste maravilhoso livro, irmãos, começa com Isaías gentilmente nos situando historicamente, como nós já vimos na nossa introdução, dizendo que ele está pregando durante o reinado e a vida desses reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. E nesse tempo, meus irmãos, ele teve uma visão, algo que sugere que o profeta viu mentalmente, espiritualmente, o que deveria entregar como pregação, como mensagem ao povo de Deus, o qual se sintetiza nessa grande ideia que eu acabei de mencionar. Ele vai apontar o pecado do povo, vai mostrar, meus irmãos, como o Senhor está falando sério com a sua disciplina. No momento, aquilo que ele já estava passando, e eventualmente ao longo do livro, ele vai falar de problemas futuros que o povo iria experimentar se não se arrependesse. Mas também, Deus fala sobre a restauração. Então, irmãos, antes de nós olharmos qualquer coisa, é isso que nós precisamos sair daqui, hoje à noite, claros na nossa mente. Apesar de sermos filhos de Deus, estamos debaixo do sangue de Cristo,
O nosso Deus não muda. E Ele não brinca com o meu e o seu pecado. E Ele não passa a mão, Ele não passa pano. Ele deseja, irmãos, e Ele faz isso pelo seu Espírito e pela sua palavra constantemente, que eu use a palavra como um espelho, que verifique as dificuldades, as inconsistências, as falhas em mim, e eu possa, em arrependimento, buscar perdão, redenção, restauração e, obviamente, viver para a glória do nosso Deus. No nosso texto, meus irmãos, nós vamos caminhar em 5 partes, e eu prometo ser sucinto, porque elas são necessárias, mas não posso me delongar muito. Ou nós vamos ver como Isaías traça esse curso até chegar até a última parte e falar da restauração. Do versículo 1 ao versículo 4, a primeira parte do nosso texto nos ensina o seguinte: a falta de reconhecimento da dignidade de Deus gera sua repreensão. A falta de reconhecimento da dignidade, de quanto o nosso Deus é digno, é merecedor de todo louvor, toda a glória, da nossa santidade, da nossa vida, de tudo, gera que Deus repreenda aqueles que assim estão agindo. Já no verso 2, Isaías mostra o que veio. Trata-se de um julgamento onde o réu é o povo de Deus. E ele, o Senhor, é o queixoso. Ele é a parte que está processando, é a parte ofendida. Tomando céus e terra como testemunhas, Isaías, em nome do Senhor, deseja deixar claro que toda a criação concorda com o que será dito. Acompanhe no versículo 2. Ele começa as primeiras repreensões contra o povo de Judá e Jerusalém, seus destinatários, como fica claro no verso 1, e a repreensão está ligada à forma como o povo de Deus se comportava em relação ao seu Deus. Alguns podiam vê-lo de maneira mais emotiva e protetora, mas outros podiam vê-lo de uma maneira mais prática. E ambos os lados, Deus endereça, Deus fala com seus argumentos. O primeiro argumento é que o Senhor é o nosso Pai, e ele fala sobre a sua paternidade. E ele, se era pai, os filhos de Israel deveriam ser absolutamente devotados a esse Pai, como se deve o filho ser ao seu pai. E eles não conseguiam, não agiam dessa maneira. No primeiro argumento, meus irmãos, eles desprezam a paternidade do Senhor como pai daquela nação. Então, no verso 3, o Senhor vem com um segundo argumento, menos doce do que o primeiro. Agora, ele não é o pai, ele é o dono. E acredite se puderem, Israel agora é pior do que um animal que não conhece o seu proprietário. Ele não sabe, não reconhece a voz do seu dono. Ele não compreende os comandos do seu dono. Eu me lembro, meus irmãos, eu tive o único cachorro praticamente que eu tive que era de grande porte, de guarda, né? Era um dogo argentino. E de vez em quando eu chegava em casa, não tinha muitas luzes no quintal, e eu chegava em casa e ele já se colocava numa posição não muito bonita para mim, meio ameaçadora, né? E já ficava o corpo todo tenso. Aí eu falava, Apolo, aí acabou, né? Porque ele ouviu a voz do dono. Agora repare, meus irmãos, quem gosta de bicho, que tem bicho de estimação, não é assim. É só eu falar. Eu me lembro quando nós estávamos, inclusive, viajando, nós fizemos uma videochamada para ver como é que estava, se a casa não tinha pegado fogo, se estava tudo certo lá, né? E aí, na videochamada, eu chamei os nossos animais. E eles ficaram pela casa toda procurando porque ele ouviu a voz do... Agora, Deus fala, o animal conhece a voz do dono, mas meu povo não me atende. Esse é o argumento de Deus. E o que isso tem a ver, meus irmãos? O que isso quer dizer? Olha o verso 4. As ilustrações são claras. Judá havia se tornado uma nação rebelde, uma nação pecadora, cheia de iniquidade, de malfeitores e dada à corrupção. O profeta, irmãos, irá explicar melhor quais são as evidências práticas de todas essas acusações, porém, nesta parte, nesta sessão, ele encerra com o fundamento de todos esses erros e como eles haviam feito o povo abandonar, depreciar e rejeitar o Senhor, diz ele, o Santo de Israel, expressão que vai ser usada 25 vezes em Isaías aqui a primeira vez. É esse que vocês estão desprezando, povo de Judá, esse que vocês estão dando as costas. Voltando ao nosso enunciado do ponto 1, meus irmãos, o povo de Deus é chamado a exaltar e adorar a Deus. E nada disso pode ser possível sem obediência. Ouvir a voz, que é o que Deus está reclamando que o povo não faz, é exatamente atentar àquilo que Deus vinha falando para este povo durante tantos séculos.
e eles davam simplesmente as costas ao que Deus falava por meio de tantos profetas. Davi, no Salmo 29, diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Mas como, meus irmãos, damos glória e força ao nome do Senhor? Será que ele está fraquinho, ele precisa disso? Como vamos ver mais adiante, irmãos, não é com reuniões, não é com cultos, não é com eventos, tal como filhos ao seu pai, tal como animais ao seu dono. Isaías denuncia Judá pela falta de reconhecimento da dignidade do seu Deus, isto é, que ele era merecedor de uma obediência amorosa. Para pegar, meus irmãos, a informação completa lá no Novo Testamento, o que Jesus nos fala? Se vocês me amam, se vocês fizerem o quê? Muitos cultos bonitos, conferências, é isso que o texto diz? Vocês me amam se vocês obedecerem aos meus mandamentos. Aí está, meus irmãos, a dignidade que o povo havia roubado de Deus. Porque faltava esta obediência amorosa que o nosso Deus é digno de receber. Como temos, meus irmãos, com o povo de Deus hoje nos encaixado nisso? Temos dignificado ao Senhor com a nossa obediência, com a nossa dedicação, com a nossa consagração, não apenas no domingo, mas especialmente na nossa segunda-feira? Ou temos vivido uma vida pelos nossos próprios critérios, nossos próprios padrões, nossas próprias vontades, colocando Deus em um canto obscuro, como se fosse um apêndice, um departamento da nossa vida? Podemos achar, meus irmãos, que tudo vai transcorrer tranquilamente se assim vivermos e que não teremos nenhuma consequência espiritual, mas isso não é verdade. O nosso Deus discorda. Aos olhos do nosso Pai e dono, seremos aqueles que o abandonaram, que o desprezaram, que o rejeitaram. Eu sei, meus irmãos, que talvez nós não estejamos na mesmíssima situação de Judá, de 2.700 anos atrás, mas não deixa de ter nesse texto, irmãos, um alerta muito claro. Quando nós tratamos Deus, por exemplo, como um 190, é a emergência que eu ligo quando eu preciso. Mas quando está tudo bem, ele é como um ídolo que volta para a estante, que volta para a prateleira, e eu me esqueço dele no meu dia a dia. Quando nós queremos viver vidas de santidade, nós precisamos incluir o Senhor, meus irmãos, em absolutamente todas as áreas da nossa vida. Não apenas as áreas espirituais, não apenas as áreas ministeriais. Não é apenas um pastor que precisa orar pela graça, misericórdia e a unção do Espírito Santo quando vem pregar aqui. Porém, se esse mesmo pastor, por exemplo, é um advogado, ou um médico, ou um pedreiro, ou um eletricista, o que quer que seja, ele precisa pedir a mesma graça e unção e direção de Deus quando vai desempenhar a sua profissão. Ou para nós, quando vamos exercer a nossa função como pais. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que a dignidade de Deus é ele não ser excluído em absolutamente nenhuma área da minha vida, mas está presente, participante e determinante em absolutamente tudo aquilo que a gente faz. E aí Isaías vai continuar o seu argumento. E agora nós vamos olhar, irmãos, versículo 5 até o versículo 9, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver uma segunda mensagem que Isaías traz construindo seu argumento para este povo. Em segundo lugar, a realidade da destruição comprova o quanto dependemos da misericórdia de Deus. A realidade da destruição, ou você poderia dizer a realidade da disciplina, comprova o quanto dependemos da misericórdia de Deus. Isaías está falando, meus irmãos, é claro, nós sabemos, com o povo da aliança no Antigo Testamento. E o povo da aliança certamente gostava das promessas de bênção, de prosperidade que Deus havia prometido à aliança. Porém, tal como filhos ingratos, eles queriam os dividendos, mas não as responsabilidades. Eles queriam o bônus, mas não o ônus do relacionamento com Deus. É como aquele filho que quer a mesada, mas não quer ajudar, se quer botar o lixo para fora. É aquele filho que quer o dinheirinho para sair no fim de semana, o que seja, mas não quer ajudar com a louça. Essa é a postura de Israel. Porém, o Senhor, meus irmãos, não é, como a gente já falou, um Deus de passar a mão na cabeça.
Precisamos lembrar as palavras de Paulo aos Gálatas: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. E assim, meus irmãos, o Senhor também procedia no Antigo Testamento com o seu povo. Quando havia, meus irmãos, bênção e prosperidade, é porque o povo estava obedecendo. Mas quando ele desobedecia, muitas vezes a colheita não era como deveria, inimigos vinham de fora e prevaleciam, porque Deus fazia isso para mostrar ao seu povo que havia necessidade de obediência. E essas situações, irmão, nós vimos várias vezes. Por exemplo, nós vimos na exposição de Oséias, nós vimos na exposição de Ageu, nós vimos na exposição de Juízes, neste mesmo púlpito. Mostrando, meus irmãos, que quando nós chegamos no tempo de Isaías, apesar que Ageu é depois de Isaías, é claro, mas nós vemos que o povo já ouvia essa mensagem, geração após geração. E eu quero aqui abrir um parênteses, meus irmãos. Nossa igreja, por exemplo, não todos nós, mas muitos de nós já caminhamos juntos com o Senhor há 20 anos. Quantas coisas o Senhor tem nos falado e repetido, ainda não passado de geração a geração, se bem que aqueles que nasceram quando nós chegamos hoje estão aí na universidade, né? Mas ainda assim, meus irmãos, o Senhor tem trazido a palavra de alerta, muitas vezes, a nossa vida de forma individual, ou nós como um todo, como igreja, e precisamos atentar, porque muitas vezes Deus está trazendo a disciplina como resposta ao nosso ouvido moco, nosso ouvido surdo, a voz que Ele está trazendo. Bem, diante então da rebeldia, o povo de Deus experimentavam as consequências. Eram castigados, mas insistiam em continuar sendo castigados. Eram, segundo a metáfora usada no verso 6, uma ferida ambulante. Mas não apenas uma ferida, mas uma ferida repugnante e não tratada, diz o texto. Essa era, meus irmãos, uma caracterização não física, mas da situação espiritual do povo. O povo espiritualmente, talvez fisicamente, estava muito bonito, né? Mas espiritualmente era uma ferida ambulante. E o povo de Deus havia prometido e oferecido proteção, que havia sido prometido proteção por parte de Deus, perdia constantemente para os seus inimigos, vizinhos que vinham de longe. Ou seja, Deus falou: se vocês me obedecerem, nenhum dos seus inimigos prevalecerão contra você. E eles continuavam, meus irmãos, sendo invadidos, sendo atacados e perdiam. E o seu território era cada vez mais ocupado por estrangeiros, como diz o verso 7. Aqui, meus irmãos, temos um sinal claro de como eles haviam desagradado a Deus. Por quê? Porque a terra era uma das partes mais importantes da promessa de Deus ao seu povo. Desde os tempos de Abraão, Isaac e Jacó, até os dias da saída do êxodo do Egito, a promessa da terra é que eles iriam dominar tudo, desde a fronteira da Mesopotâmia, lá em cima, certo? Onde hoje é Iraque, Irã, até a fronteira do Egito, lá embaixo. E, meus irmãos, ano após ano, eles vinham perdendo território após território. Ou seja, Deus promete uma coisa e aquela coisa vai saindo do poder deles. Já deveria ser uma comprovação para esse povo de que alguma coisa estava terrivelmente errada. Na verdade, queridos, logo a parte do norte de Israel seria tomada pelos assírios. Eles seriam levados cativeiros, outros povos seriam trazidos para ali, o que futuramente daria luz aos samaritanos. Ou seja, os alertas estavam em todos os lugares. Deus está falando constantemente: preste atenção no que está acontecendo. Olha as promessas que eu dei a vocês desde o tempo do seu pai Abraão. E paulatinamente eles vinham perdendo aquilo que Deus havia prometido. O próprio Reino do Sul praticamente só tem de restante Jerusalém, como nós vemos no verso 8, e algumas outras poucas cidades ao redor. Porque as demais cidades, meus irmãos, que não tinham muros como Jerusalém, estavam caindo uma após outra nas mãos dos inimigos do povo de Deus. Seria então, meus irmãos, o fim do povo de Deus? Não. Pois é aqui que entra, queridos, o primeiro toque da misericórdia de Deus. No verso 9, olhe na sua Bíblia, com as palavras Deus diz: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós. Com essa expressão, Isaías mostra a misericórdia do Senhor sobre este povo rebelde. E aí ele completa: já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que aconteceu com essas cidades, irmãos? Elas foram completamente destruídas. Então Isaías está dizendo: povo de Judá e Jerusalém, acordem. Nós só estamos aqui ainda
por causa da misericórdia de Deus. É como se ele tivesse dito, se Deus tivesse cumprido à risca o que está no seu contrato conosco, nós não existiríamos mais. Eu me lembro, meus irmãos, que, de novo, nós não estamos debaixo da lei mosaica, mas eu me lembro que a palavra de Deus fala, meus irmãos, no Salmo seguinte, se o Senhor nos tratasse conforme os nossos pecados, quem subsistiria? Quantas vezes nós chegamos diante do nosso Deus para pedir perdão pela mesma coisa, pela 10ª vez? Quantas vezes a palavra de Deus vem nos exortar no devocional ou na mensagem sobre a mesma área, pela 20ª vez? E nós insistimos no erro. Às vezes até saímos dele por um tempo e depois voltamos ao mesmo erro. Talvez isolamos aquela área e temos, infelizmente, contado apenas com a misericórdia de Deus por causa da graça que está sobre nós em Cristo Jesus. Bem, Isaías aqui, queridos, com essa expressão de Sodoma e Gomorra, destaca a profundidade da decepção do Senhor com seu povo. Chega ao ponto, meus irmãos, dele os comparar com Sodoma e Gomorra, que foram destruídos por causa da gravidade da corrupção espiritual. Ainda assim, eles experimentavam a misericórdia do Senhor e ainda estavam ali, não haviam sido destruídos. Aliás, essa situação ainda se prorrogaria por mais de 100 anos. Na mesma constatação, Jeremias escreveria muito tempo depois. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 21 a 23. Por que Jeremias escreve isso, irmãos? Porque Jeremias havia sido dito a ele, revelado a ele, que o cativeiro babilônico, este que Isaías está começando ainda a avisar ao povo que iria acontecer, duraria 70 anos, ou seja, ainda que o povo fosse desobediente, ainda que o povo fosse rebelde, Deus estabeleceria um tempo limitado, certo, para a disciplina e depois traria o seu povo de volta. Aí o que Jeremias fala? Eu quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Eu não vou estar aqui, mas o Senhor vai restaurar o seu povo e vai trazer de volta. De novo, irmãos, como alguém pode olhar para o Antigo Testamento e não enxergar um Deus gracioso? Você já conhece aquele tipo de pessoa que diz assim, eu gosto de Jesus, o Deus do Antigo Testamento eu não gosto não, ele é muito irado. Eu gosto sempre de lembrar essas pessoas, meus irmãos, que desde Gênesis capítulo 3, o que nós só encontramos na palavra do Senhor é graça e misericórdia. Porque se esse Deus que eles acham que é o Deus irado, brabo, raivoso, fosse verdadeiro, Gênesis capítulo 3 seria o seguinte, Adão, você fez o quê? Tipo Tramontina, corte rápido. Não dá tempo nem dele responder. Não é isso que faz, não é isso que acontece. Em Gênesis capítulo 3, depois de confrontar o primeiro casal, ele vira para Eva e diz o quê? Ele faz a promessa da redenção, dizendo que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Esse é o Deus, meus irmãos, de graça e misericórdia que nós servimos hoje e que, infelizmente, Judá não está reconhecendo que está poupando a eles. Quer por causa, irmãos, dos nossos pecados, quer simplesmente por causa de quem nós somos, nada impede que o Senhor volte o seu rosto contra nós, a não ser a sua misericórdia, como acabamos de ler. Para cada um de nós hoje, separados de Cristo, não há esperança. É por isso que existe lá o clamor do publicano nos evangelhos, ser propício a mim, pecador. Ele sabia que nele mesmo não havia mérito algum. Então ele se volta para Deus com misericórdia, porque só o Senhor pode mostrar misericórdia por ele. O povo de Judá não entendia que mereciam a total destruição e não apenas o tanto quanto haviam sofrido. Não entendiam como eles dependiam da misericórdia de seu Deus e o mesmo que eles continuavam rejeitando e não consideravam dignos como um pai e nem dignos como dono deles. E o Senhor se voltava, meus irmãos, mais uma vez, mostrando que eles estavam em meio a tanta disciplina e tanta destruição, mas ainda estavam lá por causa da misericórdia do nosso Deus. Nosso texto vai continuar, meus irmãos. E como você viu,
o texto termina exatamente o Senhor falando sobre o povo que era como Sodoma e como Gomorra. E diante disso, meus irmãos, o povo agora vai ser exatamente endereçado dessa forma para mostrar a gravidade de como eles estavam separados de Deus. No versículo 10 até o versículo 15, nosso terceiro ponto é o seguinte: a rejeição da demonstração do Senhor torna hipócrita a nossa adoração. Deus avisara o povo, Deus havia advertido o povo, Deus havia confrontado o povo, mas agora Deus precisa mostrar, meus irmãos, como eles viviam como se absolutamente nada estivesse errado. Isso, queridos, é a pior coisa que nós, como filhos de Deus, podemos fazer. É olhar para a palavra e talvez ter, inclusive, aquela atitude: esse devocional de hoje está perfeito para minha esposa. Ou esse devocional de hoje, meu filho precisa disso aqui. Ou então o irmão fulano. Ou até o pastor. Nossa, tomara que o pastor tenha feito devocional hoje, porque isso aqui está perfeito para ele. E não perceber, meus irmãos, quando Deus fala comigo. Que era isso exatamente que o povo estava fazendo. E viviam como se nada estivesse acontecendo. A rejeição da demonstração do Senhor torna hipócrita a nossa adoração. Bem, unindo o verso 10, como eu mencionei ao verso anterior, nós vemos que Isaías usa exatamente a denominação Sodoma e Gomorra para continuar o seu argumento, para chamar a atenção do povo de Deus, para que eles escutem a instrução do nosso Deus. É como, meus irmãos, se ele dissesse que apesar deles terem sido poupados de ser totalmente aniquilados, como Sodoma e Gomorra, por causa da misericórdia de Deus, na prática, eles viviam de forma rebelde e dissoluta, como Sodoma e Gomorra. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui, meus irmãos, do 9 para o 10? Eles foram aniquilados por causa da sua corrupção. Vocês perceberam que vocês ainda estão aqui, mas vocês são iguaizinhos a eles. Meus irmãos, eu ainda acho que Deus foi bondoso, porque o povo de Israel, Judá no caso, era pior do que o povo de Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? A quem muito é dado, a muito é requerido ou cobrado. É a versão bíblica do Grandes Poderes, Grandes Responsabilidades, lá do Homem-Aranha. O povo de Sodoma e Gomorra, meus irmãos, não tinha uma linha de escritura. O povo de Sodoma e Gomorra não tinha nada para olhar a verdade, apenas a tradição oral. O povo de Judá tinha toda a lei. Você já sabe onde eu quero chegar, né, meus irmãos? Porque eu e você temos ainda mais. Isso nos torna, meus irmãos, ainda mais responsáveis do que o povo de Judá dos dias de Isaías, e muito mais do que o povo de Sodoma e de Gomorra. E qual o problema, meus irmãos, na postura deles? Esse povo havia sido chamado para um viver santo, tal como o Deus que os havia formado era um Deus santo. Levíticos 11:45, o Senhor disse a esse povo lá atrás: eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Ele vai repetir a mesma coisa no capítulo 19, versículo 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, sejam separados, porque eu, o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, sou santo. Contudo, meus irmãos, o povo vivia de tal forma que o profeta os compara a um dos piores exemplos da história da humanidade, como a gente já viu, Sodoma e Gomorra. A partir desse ponto, o Senhor começa a desprezar e desfazer tudo aquilo que Judá considerava como estamos fazendo a coisa certa. Ou estamos servindo de fato a Deus. Quer fosse os sacrifícios, verso 11, quer fosse a presença no templo do Senhor, verso 12, quer fossem as demais ofertas e incensos, verso 13, quer fossem até as festas e datas, também no verso 13, o resumo, meus irmãos, é que o Senhor apresenta quanto a tudo aquilo que eles vinham fazendo não tinha valor nenhum. Olha como Deus fala: não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Agora repare, meus irmãos, tudo que está na lista do versículo 11, versículo 12, 11, 12, 13, quem foi que ordenou? Quem foi que mandou que fossem feitas? O Senhor.
Então veja bem, meus irmãos, o problema não está naquilo que o Senhor deseja que nós façamos, mas como nós fazemos. O problema, meus irmãos, não está em reunirmos em nosso culto, mas como está o meu coração. Eu posso estar ajoelhado por fora, mas por dentro eu posso estar extremamente altivo. E esse era o problema desse povo. Eu posso estar cantando com toda a minha força, mas a minha vida lá fora está ao contrário daquilo que Deus espera que estivesse. O ponto aqui, meus irmãos, que fica claro é que o Senhor não está em busca do que fazemos, mas de sim como fazemos. Em outras palavras, ele até está disposto a não levar em conta um culto que na aparência seja aquém do que ele merece, seja num lugar pequeno, seja num lugar pobre, que parece que é indigno do Senhor, desde que o que está sendo feito lá venha de um coração sincero e quebrantado. Deus não se impressiona, meus irmãos, com catedrais. Nós nos impressionamos com catedrais. Quando você viaja nos países antigos, você vê aquelas catedrais de 300, 400, 500, 1000 anos que estão lá. Aquelas coisas góticas. Do ponto de vista da arquitetura, que coisa maravilhosa. Agora, Deus não se impressiona com isso. Deus não levanta sequer a sobrancelha. O que Deus busca, meus irmãos, é um coração sincero e quebrantado. Por outro lado, o Senhor jamais aceitará o mais certinho e vultuoso dos cultos se o nosso coração está rebelde, cheio de pecado e cheio de hipocrisia, que era o que acontecia em Jerusalém. Os versos 14 e 15 servem para confirmar tal advertência. As festas deles estavam sendo rejeitadas. Festas, como eu disse, que o Senhor mesmo havia estabelecido em sua lei. Porém, enquanto a ideia de festa traz alegria, não é verdade? Não é interessante isso? Na lei religiosa do povo de Deus tinha um monte de festa. Toda hora esse povo estava dançando, estava comendo, uma maravilha. Mas eles haviam, meus irmãos, até o que Deus havia feito para a alegria deles, transformado em um motivo de tristeza. Festa lembra alegria, relaxamento, comunhão, tanto entre o povo quanto com Deus. As festas iníquas, ímpias deles, haviam se tornado, diz o texto, meus irmãos, um fardo, um peso para Deus. Perceba, meus irmãos, eles conseguiram cansar Deus com a sua hipocrisia. Cansar Deus. O Deus que não se cansa, eles conseguiram cansar pela sua falta de sinceridade para com Deus. Agora fica pior, meus irmãos. As suas orações, as orações que o Senhor havia prometido ouvir, também estavam sendo rejeitadas. Não adiantava estender as mãos pedindo ajuda ou socorro, porque o Senhor não os ouviria. Agora, percebe, irmãos, o Senhor não os ouviria não porque o Senhor era infiel à sua palavra, não porque o Senhor havia mudado a sua natureza, não. Muito pelo contrário. É porque as mãos deles, diz o texto, estavam cheias de sangue. A justiça interior, irmãos, deve acompanhar o culto exterior, para que o que quer que seja feito possa ter algum significado, alguma aceitação a Deus. Nesse ponto de vista, irmãos, eu creio que a confissão de pecados, o passar a limpo a nossa vida, deveria ser a minha primeira providência, quer seja um culto aqui na nossa sede, quer seja quando estamos reunidos no nosso grupo de vida, ou seja, toda vez que vamos individualmente ou como corpo de Cristo estar na presença do nosso Deus em culto, a primeira pauta da agenda é: Senhor, ser propício a mim, pecador. Porque perceba, meus irmãos, lembra do primeiro ponto sobre a dignidade de Deus? O que acontece, né, no mundo gospel que é totalmente diferente do que acontece na Bíblia quando alguém está diante de Deus? No mundo gospel, na presença do Senhor, dá vontade de pular, dançar, dar cambalhota, pendurar ali, né? O que acontece na Bíblia, meus irmãos? Peso, dificuldade de ficar de pé. As pessoas não aguentavam a presença de Deus. O próprio Isaías, meus irmãos, daqui a 5 capítulos, vai dizer que ai de mim, por causa da dignidade de Deus. Porque Ele é Deus, eu não sou. Porque Ele é santo e eu não sou. E eu quero dizer, irmãos, a começar de mim, quantas vezes eu entro na presença de Deus como se estivesse entrando na presença de qualquer um.
Sim, ele é meu pai. Sim, por causa dos méritos de Cristo, eu sou aceito, sou amado. Eu estou em casa, na presença do Pai, mas ele continua sendo Deus, irmãos. Tem esse pessoal que vive dizendo assim, que vai ao céu, né? Também tem o pessoal que vai ao inferno, né? Mas tudo bem. Cada um vai aonde lhe apetece. Mas tem esse pessoal que diz, profeta fulano já foi 100 vezes no céu. Mentira! Porque, meus irmãos, a nossa carne não suportaria a presença de Deus plenamente no céu. Nós precisamos passar pela glorificação para que um dia possamos estar na presença do nosso Deus. Esse é o tamanho da sua glória, o tamanho da sua dignidade que o povo estava simplesmente desprezando. E vivia, meus irmãos, cultuando a Deus de maneira hipócrita, de maneira incompleta. O que o Senhor fala aqui, meus irmãos, por meio de Isaías, não tem como deixar de nos lembrar o que Samuel disse ao primeiro rei de Israel 500 anos antes. Saul havia sido ordenado a exterminar completamente dos piores inimigos do povo de Deus, os amalequitas. Lembra disso? Passa a régua. Não é para sobrar nada. Não foi essa a ordem de Deus? Pois bem, Samuel demora um pouco a chegar, e quando ele chega, ele descobre que Saul resolveu ser criativo. Como dizia minha avó, resolveu inventar moda. E lá nós encontramos, irmãos, 1 Samuel capítulo 15, Samuel dizendo o seguinte: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto ao que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim, como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul achou que estava abafando. Desobedeceu a ordem, ele não era sacerdote, não era para ter feito sacrifício algum. Ele cede à pressão dos soldados, faz sacrifício e não espera que Samuel chegue. Aí Samuel diz para ele, em suma, você acha que feitiçaria e idolatria são pecados ruins, não é verdade? O que você fez é pior. Sabe o que isso lembra para mim, meus irmãos? Que nós temos, às vezes, essa qualificação de pecado. Adultério está lá no primeiro, né? Adultério, fornicação, os pecados morais, está lá em primeira grandeza. Então, se nós passamos a nossa vida inteira sem cair nesses piores pecados, a gente se acha, não, Senhor, eu não sou perfeito, mas pelo menos eu não sou como esse adúltero. Pelo menos eu não sou como esse imoral. É isso que Deus está falando através de Samuel a Saul. Os pecados que você tanto considera, que inclusive eram pecados dos amalequitas, idolatria, feitiçaria, são nada diante da sua desobediência. Por quê, meus irmãos? Porque a rejeição da demonstração do Senhor torna hipócrita a nossa adoração. Deus só quer um coração obediente, mas absolutamente nada. Os meus avós eram pessoas simples. Diácono Euclides Viana e a Dona Maria. Certamente eles não sabiam 10% de teologia e de Bíblia do que, pela graça de Deus, eu pude saber. Pode ter absoluta certeza que tinha um coração que agradava muito ao Senhor, porque eu via isso no meu dia a dia. Eu via na temperança, na tranquilidade. Durante todos os anos que eu conheci, particularmente meu avô, eu vi perder a paciência, levantar a voz uma única vez. Eu também já me vi perder a cabeça, a temperança e levantar a voz uma única vez por dia. O que nós precisamos, meus irmãos, é entender que sim, conhecimento é maravilhoso. Eu nunca vou abrir mão disso e continuar ensinando a nossa igreja a necessidade de ter uma EBD como a nossa. Mas o que Deus deseja de mim é um coração quebrantado, humilhado, e que reconhece a dignidade de Deus e a santidade que Ele merece, na qual Ele merece ser servido. No versículo 16 a 20, Isaías continua. Ele tem o seu quarto argumento para trazer para o povo, que é o seguinte: o arrependimento genuíno é a única solução
para interromper a disciplina de Deus. O arrependimento genuíno é a única solução para interromper a disciplina de Deus. Um dos filhos de um dos meus professores, um dos meus discipuladores no seminário, ele tinha um defeito de fabricação. Ele não aceitava a disciplina e não chorava. Não porque ele era durão, mas porque ele era orgulhoso. Isso do alto dos seus 3 anos de idade. Quando disciplinado, ele ficava firme para não se dobrar. E aquilo eu achava muito curioso. E eu, solteiro ainda, só ficava olhando e perguntando para aprender. Esse é o coração, meus irmãos, que não se dobra. E aí mamãe e papai dele diziam: enquanto você se mantiver rebelde, você continuará sob disciplina. Eventualmente, é claro, ele via que ia perder e acabava cedendo. Esse é o problema, irmão, de Judá. Judá não entendeu a coisa mais óbvia do mundo. Se quebrantem diante do Senhor, se humilhem, arrependam-se e vocês serão restaurados. Então Isaías precisa explicar isso para eles. Porque, meus irmãos, apesar dos capítulos 1 ao 39 serem principalmente de repreensão, como a gente já destacou na nossa introdução, também mencionamos que vai haver aqui e acolá esses vislumbres da graça e da misericórdia da parte de Deus. Tem a vara, mas também tem o retorno aos pastos verdejantes, como algo que está sendo oferecido. Desde que houvesse arrependimento, é claro, desde que houvesse mudança. E Isaías começa, irmãos, com esse apelo ao arrependimento. No verso 16, ele urge com o povo que se lavem, que se limpem, isto é, se tornem propícios aos sacrifícios. Lembra, quando eles estavam impuros, eles não podiam sacrificar. Então, o que eles estavam fazendo era indigno porque eles não podiam estar fazendo. Lembra que Deus falou nos versículos anteriores, desculpe, que as mãos deles estavam sujas de sangue. Não significa, meus irmãos, que eles eram necessariamente, literalmente, com as mãos cheias de sangue, mas significava que eles estavam impuros e não podiam estar adorando a Deus como eles estavam fazendo. Então, eles falam que eles precisavam se lavar, precisavam se limpar e precisavam se tornar propícios àquilo que eles estavam oferecendo ao Senhor. Essas festas e tudo que eles estavam fazendo precisavam agora ter alguém digno por trás para oferecer a Deus. Hoje em dia, meus irmãos, antes de chegar até um lugar considerado santo para fazer as nossas orações em Jerusalém, você ainda precisa se lavar cerimonialmente. Se você vai querer orar lá no Monte das Lamentações, perto existem tipo um chafariz com bacias de metal onde você tem que se lavar, ou seja, continua a mesma coisa. Na lei, se ele tivesse se tornado impuro por tocar em um cadáver, por exemplo, precisava passar por todo um ritual de purificação. Ou seja, a ideia aqui, meus irmãos, não é meramente cerimonial ou legalista. Pelo menos não é para ser. O que Deus está falando é outra coisa, a ideia é conceitual. O que Deus está falando, irmãos, é que o interior daquele que adora esteja tão limpo como o exterior está sendo limpo. Então perceba, Deus não está falando para ele, lavem-se por fora. Deus está falando para eles, lavem-se por dentro. É muito provável, irmãos, que eles aqui em Judá estavam fazendo por fora tudo certinho. Mas o seu interior estava necessitando de mudança, necessitando de arrependimento. Isso fica claro na continuação do texto. A maneira de se lavar e se limpar não eram apenas fazendo rituais prescritos na lei, mas era mudança de vida. E como o Senhor detalha essa mudança de vida? Olho no texto. Primeiro, deviam remover as más obras. Segundo, deveriam parar de fazer o mal. Terceiro, deviam acabar com a opressão. E mais do que isso, no sentido positivo, deveriam, quarto, aprender a fazer o bem. Quinto, buscar a justiça. E 6, lutar pelo direito dos menos favorecidos. Deus dá a receita do que eles tinham que fazer. E o que isso serve para nós, meus irmãos? Perceba, arrependimento não serve nada sem prática. O arrependimento deve ser comprovado por uma mudança na minha vida. Se eu estou diante de uma área que Deus está confrontando algo em mim, qual deve ser minha atitude? Senhor, realmente eu estou errado.
me perdoa em nome de Jesus. Tá legal? Tá, e agora eu vou seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido. Isso não é arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, tem reparo. Se, por exemplo, se essa área que Deus está me confrontando é em relação ao meu irmão ou à minha irmã, eu vou lá e vou reparar o que eu fiz para com ele ou para com ela. Se essa área é de uma desobediência, por exemplo, ao meu papel neste mundo como evangelista, sim, meus irmãos, não evangelizar é pecado. Desobediência. Não é uma opção, é pecado. Se eu estou sendo confrontado por Deus porque eu já estou no reino há tanto tempo e as pessoas vêm e passam na minha vida e eu não evangelizo, não me envolvo, e eu entendo isso, eu venho me arrepender diante do Senhor, qual é o meu próximo passo? Vou pegar a minha agenda e vou fazer minha lista de alvos evangelísticos. Isso é uma atitude prática. Porque, meu querido, eu poderia perguntar aqui, quantos estão fazendo o seu devocional durante a semana? E é provável que a maioria levante a mão. Mas aí eu teria que seguir com uma outra pergunta. Quantos têm modificado a sua vida depois do seu devocional? Aí eu tenho mais certa dificuldade de pensar em quantas mãos iriam se levantar. Para pensar, irmãos, quantas coisas a palavra de Deus nos confrontou nesta semana, só nesta semana de devocional. Quando eu estava trabalhando no devocional do volume 3, que vai sair daqui a alguns meses, alguns autores, alguns colaboradores escreveram um texto muito longo. Aí eu devolvi para eles, falei, meu irmão, tá lindo, tá maravilhoso, uma obra-prima, mas tá grande demais. Tem que reduzir porque as linhas lá embaixo é padrão, tem que ter pelo menos umas 5 linhas. Eu mandei para eles um croquis, um modelo para que eles colocassem, mas alguns se empolgaram. Aí alguns perguntaram, mas por que essas linhas? Eu falei, porque aí é que a coisa pega. Ler um texto bíblico, ler uma explicação é fácil. Eu quero ver, meus irmãos, e se você não preenche aquelas linhas, você está fugindo da raia. É ali que eu quero ver você escrever, Senhor, vírgula, diante desse texto, a minha vida precisa mudar assim, assim, assim e assim. É isso que o povo precisava fazer, meus irmãos, é isso que Deus faz aqui. Lavem-se, mudem, como? Aí ele dá a receita. Deixem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. E, inclusive, dá algo muito prático. Resolvam seus problemas dos menos favorecidos, que era algo que estava na lei. O órfão tinha que ser protegido. A viúva, que não tinha uma família para cuidar de si, não tinha INSS, tinha que ser protegida. E eles não estavam fazendo isso. Estavam desprezando aquilo que Deus havia já instruído para eles. O que fica claro, meus irmãos, nessa palavra de Deus trazida por Isaías aqui, é que isso que ele estava confrontando era algo público. Era algo que todos sabiam da necessidade de mudança. Portanto, o Senhor os chama, os conclama, no verso 18, para que juntos encontrem uma solução. E a proposta do Senhor é simples. Os piores pecados não estão além da capacidade de serem perdoados. Até se eles forem, irmãos, vermelhos, tal como a mão suja de sangue, lá do verso 15, ok? Eles ficarão brancos como a neve e como a lã. Irmãos, em sua imensa e incansável capacidade de perdão, o Senhor estende o primeiro capítulo aqui a um começo de profecia a um povo rebelde, mas ele também estende uma oferta de paz, uma oferta de reconciliação. A mensagem é clara, o perdão está ao alcance de todo aquele que se arrepende do seu pecado e o abandona. Não precisava nem completar com e o abandona, porque isso faz parte do arrependimento, mas eu prefiro fazer assim. Então Deus os conclama. Vamos conversar. Vamos arrazoar, como diz a versão antiga. Vamos debater. Seu pecado não está fora do alcance da minha graça e da minha misericórdia. E aí ele fecha, irmãos, nos versículos 19 e 20, aliás, com o resumo das decisões e suas consequências. O povo de Judá poderia obedecer, demonstrando genuíno arrependimento. E aí o que aconteceria, irmãos, se eles se arrependessem? Voltariam a usufruir o que já lhes havia sido abundantemente prometido pelo Senhor. Isto é, prosperidade. Se eles obedecerem, comerão os melhores frutos desta terra. Ou, por outro lado, eles poderiam persistir na sua teimosa rebeldia e a consequência é que eles seriam destruídos, diz o texto, serão devorados pela espada. Irmãos, mais claro do que isso, não tem, né? É mais ou menos como o papai faz com os filhinhos de vez em quando, né? Olha,
Ou você obedece e come, ou faz isso, ou faz aquilo que eu mandei, ou, né, tem uma outra alternativa aí, né? Qual é essa alternativa, irmãos? Pastor, que violência. Hoje em dia só pode conversar com a criança, sei. Tem o cinturão, tem a varinha. É isso que Deus está falando aqui, meus irmãos, pura e simplesmente. Se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se vocês obedecerem, serão consumidos pela espada. Aí você deve pensar assim, pastor, aí o livro de Isaías acaba, né? Porque pela lógica eles escolheram... Acaba não, irmãos. Estão no primeiro capítulo. O povo vai continuar, infelizmente, na sua rebeldia. Vale ressaltar, meus irmãos, que isso que Deus está prometendo aqui não é novidade. Se você for lá na Torá, lá no Pentateuco, lá em Deuteronômio, você vai encontrar as bênçãos proferidas do Monte Gerizim e as maldições proferidas do Monte Ebal. Eu já conheci a Igreja Batista Monte Gerizim. Graças a Deus eu nunca conheci a Igreja Batista Monte Ebal. Ninguém foi tão tolo de colocar o nome da sua igreja, né, o Monte das Maldições. Então, do Monte Gerizim era proferido as bênçãos. Bendito será assim, assado, vai estar tudo certo, prosperidade, sua mulher vai parir 300 filhos, vai estar ótimo. Do Monte Ebal era proferido as maldições. Se vocês obedecerem, maldito será no campo, maldito será na casa. Agora para pensar, meus irmãos, a proposta dessa, qual que você pega? É tipo assim, o que você quer, Alex? Essa SUV aqui, último modelo, com IPVA pago pelos próximos 20 anos e um tanque de gasolina por mês. Ou essa Brasília, com motor batido e sem o fundo. Meu pai teve um carro que não tinha o fundo, assim, a gente via a rua passando. Não é simples. Agora, meu querido, não seja tão rígido com o povo de Judá, porque é simples para mim também, é simples para você também. Mas sabe o que eu escolho? A maldita da Brasília. Com as minhas opções, com as minhas escolhas, com o meu pecado. Então, meus irmãos, as regras não mudaram. Deus continua agindo conosco da mesma maneira. Em Apocalipse capítulo 2 e 3, o Senhor Jesus adverte as suas igrejas que se arrependam e mudem seus caminhos para não sofrer a disciplina do Senhor. Está vendo só? Jesus. Aquele que disseram que é só bondade, paz e amor e passa a mão na cabeça. Leia Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, ou veja as mensagens que estão no nosso canal. E você vai ver como o Senhor adverte a mesma coisa à sua igreja hoje. E assim é que termina o nosso texto com o nosso quinto argumento de Isaías. Versículos 21 a 31. A insistência no pecado resulta em disciplina que busca a purificação. Deus fez a oferta, Deus chamou para a negociação. Mas Ele está dizendo, se vocês continuarem, eu vou continuar disciplinando. Não porque eu estou com raiva, não porque eu sou vingativo apenas, mas porque eu quero que vocês sejam restaurados, porque eu quero que vocês se arrependam. Muitas vezes, meus irmãos, longas advertências do Senhor seriam transformadas em curtos alertas, se pelo menos nós ouvíssemos, se nós atentássemos. Porque este é o primeiro capítulo de Isaías, e bem poderia ser, como eu disse, o último. Breve profecia, avisou o povo dizendo assim, estamos pecando, estamos obedecendo ao Senhor, estamos tratando o Senhor de forma indigna, estamos sendo hipócritas do nosso culto, Isaías nos ajude, conduza o povo espiritualmente. Poderia ser, mas não acontece assim. A insistência no pecado, irmãos, resulta em disciplina que busca a purificação, porque o povo insiste no pecado. Para terminar, irmãos, vamos ver essa sessão. No verso 21, Isaías começa com uma comparação entre algum período no passado quando andavam em obediência e, portanto, andavam em justiça e retidão. E agora, quando a cidade se transformou em uma prostituta e assassina. Isaías não poupava os adjetivos e as palavras. A primeira qualificação, irmãos, lembra muito a nossa exposição em Osés. Lembra? 5 anos atrás, 2017. Onde o povo foi acusado vez após vez de prostituição espiritual, porque abandonava o Senhor em favor de
falsos deuses, abandonavam o seu marido e buscavam os seus amantes, ou seja, os falsos deuses. Aliás, Oséias é contemporâneo de Isaías e sua acusação de adultério espiritual era dirigida, por outro lado, mais a Israel ao norte, mas também atingia Judá ao sul. E, meus irmãos, Deus não estava brincando. Poucos anos depois da profecia de Oséias, como eu falei, Israel foi invadida e, consequentemente, conquistada e levada ao cativeiro pelos assírios. Aí eu paro novamente para pensar. Deus faz isso, irmãos, lá em cima, no norte. Cá estou eu aqui no sul. O que eu tenho que fazer? Botar minha barba de molho. Você viu que Oséias advertiu Israel? Os assírios vieram e levaram todo mundo embora. Acho que a gente tem que cuidar aí da nossa vida espiritual, né? Vamos se arrepender. Vamos encurtar essa profecia de Isaías. Vamos atentar ao que ele está falando. Nada disso aconteceu. Agora, meus irmãos, de novo, não vamos ser tão duros com nossos irmãos do passado. Quantas e quantas vezes eu vi a ruína espiritual na vida do meu irmão e aquilo em nada alertou a minha vida. Eu não tomei como lição para mim. Eu não tomei como aprendizado para mim. Tal e qual, Judá não está aprendendo nada com o que Deus falou através de Oséias para o povo de Israel do norte e fez exatamente o que falou que faria com o povo de Israel no norte. Mas não foi apenas, meus irmãos, de prostituição e assassinato que Judá foi acusada. A lista de acusações segue. Seus bens, nos quais eles certamente confiavam, eram sem valor, verso 22. Seus líderes, que deveriam ser a sua bússola moral, a sua coluna espiritual, eram rebeldes, corruptos e injustos. O Senhor, meus irmãos, não estava inventando motivos para a sua ira. A sua ira era facilmente justificada para qualquer um que conferisse o que o profeta aqui está dizendo. Então, meus irmãos, o Senhor desenrola outra lista, a lista dos castigos que ele trará sobre o seu povo. Ele derramaria a sua ira, verso 24. Ele se voltaria contra eles, verso 25. Ou seja, o grande responsável pelo sofrimento do povo não era o Senhor, mas sim o próprio povo. As suas transgressões estavam sendo tratadas como prometidas e o povo não tinha absolutamente nada do que reclamar. Isso chegou ao ponto, meus irmãos, do nosso texto, deles serem referidos pelo Senhor como seus inimigos. O povo de Deus se colocando como inimigo de Deus. Mas aí, no verso 25, irmãos, dá de novo aquele lampejo, aquele vislumbre da graça. Então parece como que Deus vai pá, e depois ele calma, está aqui a oferta da graça. Ou seja, sempre, meus irmãos, a disciplina de Deus tem esse objetivo. Acorda, povo. Lavem-se, purifiquem-se, arrependam-se. No verso 25, como disse, o Senhor traz essa figura do metal sendo purificado. Quando aquecido, irmãos, as impurezas se separam do metal e é isso que nós chamamos de escória. A gente está acostumado a usar essa palavra para gente que não presta, né? Isso aqui é a escória da humanidade. A escória é a parte impura, que quando você aquece, ferve, o metal sobe e pode ser retirado para a purificação do ouro, da prata, etc. É isso que o texto fala. A escória é identificada pelo calor e pode ser removida. O Senhor, meus irmãos, está dizendo que a sua disciplina não é sem propósito, mas que Ele deseja purificar o seu povo por meio da disciplina. E então o seu povo poderá ter novamente líderes justos. Novamente ele poderá ser uma cidade reta, uma cidade fiel, verso 26. Isso, meus irmãos, sempre com a condição do arrependimento, verso 27. Essa é mais uma daquelas situações, meus irmãos, em que você fica se perguntando, pastor, quando é que isso se cumpriu? Ainda não se cumpriu. Isso aqui, meus irmãos, apesar de ser um alerta para os dias de Isaías, só se cumprirá no futuro quando o remanescente de Israel se render de fato aos pés do Messias. Porque, mais uma vez, meus irmãos, o Senhor nos lembra o destino dos rebeldes e impenitentes que insistem na sua idolatria, como a gente vê do versículo 28 até o final. Qual é o resultado disso? Eles serão destruídos. De fato, isso exatamente como está aqui aconteceu no final da vida dessas pessoas.
No final dessas gerações, na verdade, o povo foi levado cativo porque desobedeceu ao Senhor. Enfim, meus irmãos, orgulho ou humildade? Qual a nossa resposta às advertências do Senhor? Somos como um fariseu altivo ou como o publicano quebrantado da história de Jesus? Tanto Tiago como Pedro, irmãos, registram essa verdade que não podemos ignorar. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sei que nós passamos um pouquinho do nosso tempo costumeiro de exposição, mas eu queria terminar com algumas rápidas considerações, além das que já fizemos ao longo da nossa exposição. Em primeiro lugar, irmãos, mesmo com suas limitações, nossas limitações, mesmo com as nossas lutas constantes com o pecado, você tem buscado viver uma vida digna do seu Deus? O apelo a isso está em Paulo, em Efésios capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aos Coríntios, ele escreve também em Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Uma vida digna do nosso Deus. Segunda consideração, você percebe a misericórdia de Deus em sua vida ou você vive como se não estivesse recebendo tudo que merece? Em outras palavras, você percebe que, na verdade, Deus tem lhe protegido, lhe guardado, lhe dado mais do que você merece? Ou você acha que Deus tem sido injusto com você? Talvez você esteja se comparando com outros. Talvez você esteja se comparando com aquilo que você acha, ou como você acha que a sua vida deveria estar. E não tem enxergado como Deus tem sido misericordioso, como Deus tem sido gracioso. Terceiro lugar, como tem sido a sua vida de culto a Deus, de serviço a Deus? Não apenas no momento literal do culto, mas toda a sua vida de adoração e serviço ao Senhor. O exterior combina com o interior. O exterior de adorador, de cultuador, está de acordo com o interior igualmente de cultuador, de adorador, quebrantado? Ou será, meus irmãos, que Deus diria que não consegue mais suportar o que você temos trazido diante dele? Será que Deus daria as costas para o nosso serviço, para o nosso culto, como deu ao povo dele de 2.700 e tantos anos atrás? Quarto lugar, quais são as áreas que o Senhor tem cobrado de você arrependimento? Em outras palavras, mudança. Será que alguma disciplina de Deus tem se prolongado exatamente porque você não tem ouvido a exortação do Senhor? Você não tem atentado quando Ele diz para você, como Ele disse para o povo de Judá: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Retirar o que Deus reprova e colocar o que o agrada e o que glorifica. Para terminar, meus irmãos, quinto, você tem entendido a disciplina do Senhor como um ato de amor de um pai por seu filho? Ou será que ela tem, por outro lado, produzido amargura, endurecimento e frieza, porque você não tem respondido bem à disciplina? Sabe, meu irmão, minha irmã, que diante do pecado, Deus não vai simplesmente ignorar o que está acontecendo. Ele vai responder com firmeza, mas também com graça, sempre com o objetivo de restaurar a minha e a sua vida. Este é o compromisso do nosso Deus. Ele não está compromissado com a minha mera felicidade, muito menos a felicidade que eu acho que eu deveria ter. Ele está compromissado em reproduzir a pessoa de Cristo em mim e em você. E muitas vezes, meus irmãos, isso dói. É como uma grande pedra, um mármore, aonde eu olho, vejo apenas aquela grande pedra, mas quando o escultor olha, ele vê a escultura que está lá dentro. Esse é o nosso Deus. Ele continua com o sisal. Isso dói. Removendo, disciplinando, para que a pessoa de Cristo seja formada em mim e você.
nós possamos, irmãos, agradecer ao nosso Deus por ser dessa maneira, porque só assim nós podemos verdadeiramente ser transformados. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, que viaja séculos, 27, 28 séculos, para vir falar às nossas vidas, aos nossos corações, sobre a natureza do nosso Deus que trata, que confronta, que lida com o nosso pecado, para que possamos ser a imagem e o caráter de Cristo, como Ele deseja. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar a palavra que ouvimos hoje, a examinar as nossas vidas e, de verdade, ver se precisamos de mudança, de transformação. E naquilo que o Senhor estiver trazendo à nossa consciência, possamos, ó Deus, tomar decisões práticas, mensuráveis, cobráveis, aonde eu possa perceber se tenho obedecido de fato, me arrependido de fato, mudado de fato, ou apenas estou professando uma fé que é da boca para fora. Nos ajuda, Deus, desta forma, desta maneira, durante esta semana. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém.